Bom, meus irmãos, continuando aqui com o nosso estudo da Escola Bíblica Dominical, que será dia 12 de julho de 2020. A lição é a 2, também é que eu estou confundindo a lição 2 com o dia 12, mas é a lição dia 12 de julho de 2020, que é o mês 7. Quero aqui continuar com o comentário, amém? Eu parei na leitura bíblica em classe, parei na parte interagindo com o professor. Lembramos que a lição de aluno não tem essa parte, interagindo com o professor, somente na revista mestre que tem essa parte, amém? Mas já na introdução, tanto a revista de professor como a revista de aluno tem a introdução e o comentário à introdução, que é o começo da revista, ou o comentário da revista. Comentário e introdução. Nesta lição, iremos ver a origem do despertamento espiritual e suas finalidades. A origem do despertamento espiritual e as suas finalidades. Para que serve o despertamento espiritual e a finalidade do despertamento espiritual na vida do crente. O primeiro tópico diz aqui: o despertamento espiritual emana do próprio Deus, né? Despertamento espiritual emana do próprio Deus. O próprio Deus é quem faz, é quem nos desperta para a vida espiritual, é o próprio Deus. No primeiro ano de Ciro, despertou o Senhor o espírito de Ciro, ou seja, Deus despertou Ciro para fazer a vontade de Deus. O próprio Deus despertou Ciro para buscar ele, amém? Aí diz aqui, está lá no livro de Esdras, no capítulo 1, no verso 1. Deus despertou Daniel para orar pelo futuro do seu povo. Todavia, não foram as orações de Daniel e nem a sua vida santificada que produziram o despertamento, mas o próprio Deus. Foi o próprio Deus que fez o milagre. Ou seja, Daniel despertou, o Espírito Santo despertou Daniel orou a Deus, né? E o próprio Deus fez o milagre na vida de Ciro, né? E na vida também dos profetas. Fez o milagre do despertamento de Ciro, ou seja, o próprio Deus que despertou Ciro para buscar a ele, né? E fazer aquilo que estava no coração de Ciro e também no coração de Deus, né? É lógico que Deus que fez o milagre na vida de Ciro. As referências bíblicas, como eu falei no início, está no livro de Isaías, no capítulo 26, no verso 12. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 6, diz: Deus usa o instrumento para cooperarem com ele, mas o autor do despertamento é ele mesmo, ou seja, Deus. Por isso, o despertamento é um mistério. As coisas humanas podem ser explicadas, previstas e calculadas, mas a operação do Espírito Santo é diferente. Jesus disse: o vento assopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Livro de João, capítulo 3, verso 8. Nós, na verdade,
podemos ver o resultado do despertamento e até mesmo sentir a operação da virtude do século futuro. Hebreus capítulo 6, verso 5. Na verdade, nada sabemos e nada entendemos do poder de Deus. Materialmente, humanamente, o homem não sabe de nada, né, das coisas de Deus e nem da virtude de Deus sobre a virtude do século futuro, que aqui está falando. Ou seja, somente através do Espírito Santo é que Deus pode revelar aos seus servos, né? É claro, com certeza, nem Deus não revelou as coisas, nem tudo Deus revelou aos profetas. Fique nós sabendo disso, que naquele grande dia o próprio Deus vai revelar o que está oculto, ele mesmo, só ele vai revelar, né? Louvado seja o nome do Senhor. Aqui diz aqui, mas na verdade, nada sabemos e nada entendemos do poder de Deus. Síntese do tópico 1. O despertamento espiritual emana de Deus, por isso ele usa os seus instrumentos que achar necessário para cooperarem com a sua soberana vontade, né? Deus, qual o instrumento de Deus? São as pessoas que Deus usa na sua vontade, são os servos de Deus, a serva de Deus, os profetas de Deus, que transmite a palavra de Deus, que fala sobre a palavra de Deus, que revela a palavra de Deus, são os instrumentos de Deus, tanto no passado como hoje. Tanto ele usou no passado, né, como nós vimos na lição, que tá os personagens que Deus usou, Isaías, Neemias, Esdras, Daniel, né? Fala também de João, fala também do apóstolo Paulo, que são os instrumentos que foram usados no antepassado. E hoje, Deus usa os profetas, usa os pastores, como eu já falei no início, os evangelistas, todo aquele servo e serva de Deus que está empenhado fazendo a vontade de Deus. Aí diz aqui, subsídio teológico, a vontade de Deus. O conceito da vontade, quando aplicado a Deus, na teologia da Bíblia, na Bíblia, nem sempre tem a mesma conotação. Ele pode denotar toda a sua natureza moral, incluindo seus atributos, a faculdade de autodeterminação, Salmo 115, verso 3, Daniel capítulo 4, verso 35, um plano pré-determinado, como no caso de um decreto, Efésios capítulo 1, verso 9 e 10. Ou seja, Deus respeitou Paulo para orar pelos Efésios. Paulo orava pelos Efésios, intercedia a Deus pelos irmãos de Éfeso, e Deus abençoava a igreja em Efésios, através do apóstolo Paulo, como instrumento de Deus, na presença de Deus. Apocalipse, capítulo 4, verso 11, etc. Ou seja, quando se fala de etc, esse ponto aqui, etc, etc, é que tem mais coisas, ou seja, tem mais profeta, apóstolo, no caso de Pedro, no caso do apóstolo Tiago, no caso do apóstolo Tito, né, o irmão Tito, e demais pessoas que foram usadas por Deus como instrumento na obra de Deus. O poder para cumprir seus planos e propósitos. Provérbios 11, versículo 1. Quem escreveu Provérbios? O livro de Provérbios foi escrito por quem? Por Salomão. Deus usou Salomão para escrever os provérbios de sabedoria, dada por Salomão, através do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus usou Salomão
o rei Salomão, para escrever provérbios, não é? É Provérbios capítulo 21, versículo 1. Romanos capítulo 9, verso 19. Segundas Crônicas, capítulo 20, verso 6. Também Salomão também escreveu crônicas. Foi usado por Deus para escrever o livro das crônicas. Ou a regra da vida imposta sobre as criaturas racionais, isto é, a vontade objetiva de Deus que se pode guardar. Mateus capítulo 7, verso 21, João capítulo 4, verso 34, versículo 7, verso 17, Romanos 12, 2. A vontade divina é a causa final de todas as coisas. Ela é absoluta, imutável. Salmo 33, versículo 11, não é? Que fala lá no Salmo 33, no começo do Salmo 33, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união um com o outro, união perfeita, união absoluta, um com o outro, para que o nome de Jesus Cristo seja glorificado. Amém?